Então, repetindo aqui, já que a gravação iniciou depois, meu nome é Alessandro Borges, sou professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília e vou falar um pouco sobre história da música com vocês aqui, né? E a história da música surge com a própria história da humanidade, né? Como eu falei, a música, a musicalidade, ela é intrínseca ao ser humano, né? Por quê? Porque se você for prestar atenção no nosso meio ambiente, a gente está rodeado de sons, sons da natureza, né? E sons do nosso próprio corpo, né? Nosso coração tem uma pulsação regular, né? Que repete de tempo em tempo, está sempre batendo ali, né? Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas tem uma regularidade, né? Tudo isso indica, né, faz com que a gente tenha uma ligação com o fenômeno da música, com o fenômeno do ritmo, né? E da musicalidade em si, né? Segundo estudos, né, de musicólogos e antropólogos, as primeiras manifestações musicais surgem através dessa questão da pulsação do próprio corpo, dos ritmos do corpo, né? Bater de palmas, né? Percussão corporal, né? Até a questão de imitar, a fabricar pequenos instrumentos para imitar sons da natureza, né? Ou mesmo com a boca, ou né, criando instrumentos como pequenas flautas para imitação de passarinho. Então, a música surge mais ou menos assim, né? Mas através dessa questão da interação dos seres humanos com som, com sons da natureza e com sons do próprio corpo, e essa coisa de querer fazer a pulsação do coração, de criar batidas rítmicas, né, com a própria palma da mão, ou às vezes usando instrumentos rudimentares, como instrumentos de percussão, né, usando pedaços de madeira, enfim. Então surge mais ou menos dessa forma, né? E qual o primeiro registro, né, na história, o primeiro registro de música que a gente tem, assim, né? Ele vem pelo menos assim, da música. Quando a gente fala em história da música, pessoal, é importante frisar que a história da música sistematizada, geralmente se fala da música ocidental, tá? Se eu for olhar para a música oriental, é outra história, né? É outra forma de desenvolvimento, tá bom? Mas a gente está falando mais da música ocidental, que é a música como se diz, influenciou o nosso país aqui mesmo, a nossa cultura, né? Que é a música ocidental, tá bom? E o primeiro registro musical na história da música ocidental é uma música que foi registrada no túmulo, no epitáfio de um cidadão da Grécia Antiga, que é o Ceiklus, né? Então é o epitáfio de Ceiklus, tá joia? Eu vou colocar aqui para a gente ouvir pelo menos um trecho, e aí depois a gente continua, a gente fala um pouco sobre isso, e a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, perguntar sobre instrumentação, enfim, né? Qualquer pergunta que vocês acharem pertinente aí, tá bom? Então vou compartilhar com vocês aqui o epitáfio de Ceiklus. Icon ilithosimi, tithysimi sikilos enthamnimi sathanatu sima polychronium.
kilos efterpu. Si. Mientras vivas, brilla. Muito bem, pessoal. Uma coisa aqui que a gente vê aí no vídeo, né? Vocês veem que aparece uma partitura. Quem já estudou leitura musical, Kelvin fala que parece um pouco a obra do Paz a Espírito Santos, né, da Edelgard von Bingen, né? Parece um pouco mesmo, né? Até porque essa obra aí, o Espírito Santos, me parece que é uma obra que se situa mais ou menos no período renascentista, né? Uma das características do período renascentista é resgatar a antiguidade clássica, a Grécia, a Roma, né? Então parece um pouco mesmo. Quem já estudou notação musical, leitura musical aí? Dá uma alô aí no chat. Ou, se preferir, abrir a câmera e falar, ou abrir pelo menos o microfone e falar que já estudou. Tá bom? Enfim, aquela notação que aparece no vídeo aí, ela não existia nessa época aí, né? Na época da Grécia, ela não existia aquela notação, existiam outras formas de notação, né? E como a gente conseguiu traduzir essa notação para a notação atual, para a notação moderna em música, né? Estudos musicológicos e chegaram à conclusão de que aquela notação corresponde ao que a gente vê escrito, né? Ali que vocês viram na tela, né? E em relação aos instrumentos, né? Vocês percebem que tem instrumentos de percussão, né? Começa com um toque parecendo um tambor, uma coisa assim, né? E depois você tem uma espécie de uma harpa, né? A Grécia Antiga, os gregos usavam muito harpa, né? Eles usavam a harpa uma harpa que chamava cítara, que é uma harpa pequenininha, a gente vê nos desenhos aí. Deixa eu ver se eu acho uma para mostrar para vocês aqui, né? A gente vê muito nos desenhos sobre Grécia Antiga, procurando uma cítara aqui para mostrar para vocês. Achei uma figura aqui. Só compartilhar a tela aqui para vocês verem. Só ver, abrir, né? Então, os instrumentos mostrando aí, ver se apareceu. Olha aí, estão vendo, né? Essa aí é uma cítara, pessoal, tá? Esse desenho aí, geralmente quando a gente vê desenhos sobre música na Grécia Antiga, ou mesmo desenhos sobre a cultura na Grécia Antiga, a gente vai achar muito dois instrumentos assim, que é a cítara e o outro é esse aqui, parece uma flauta, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Compartilhar aqui a tela. Então, o aulo, pessoal, é esse instrumento que vai aparecer para vocês aí, tá? É uma espécie de flauta, né?
Ele é uma espécie de flauta que, só que ao invés de sair um caninho só, você tem você sopra e sai para dois caninhos separados, né? Esse é algo também um instrumento grego, né, desse período aí, tá? Eu vou pedir pro pessoal que está chegando agora, como está sendo gravado, a gente está registrando presença, né? Colocar presente aí no chat, tá? Que aí fica registrada a presença de vocês, tá bom? Muito bem. Após a Grécia Antiga, pessoal, a antiguidade clássica e a Roma e Grécia, né? A gente tem um longo período. Quem é que se lembra que como se chamou esse período aí, né? Entre a Roma Antiga até o Renascimento, né? Que é a chamada Idade Média, né? Que é a Era Medieval, né? Que foi um período que abrange mais ou menos aí uns 1000 anos, mais ou menos 1000 anos, que você tem na Idade Média, né? Um predomínio da Igreja, né? Da Igreja Católica, principalmente, e o modo de produção praticamente é feudal. A gente tem um período aí do feudalismo, né? Período aí dos reis, rainhas, enfim, né? E a música medieval é uma música muito simples, assim. Tem uma característica simples, uma música que a gente chama de música modal, né? Uma música que ela se concentra basicamente em uma escala só e tem um caráter, assim, meio minimalista. O que é minimalismo, né? Tem um caráter meio, assim, repetitivo, meio, né? Então, eu vou colocar um pouco aqui de música medieval para vocês ouvirem, tá? Só trocar aqui a guia de compartilhamento aqui. Pronto, compartilhando aí com vocês. Vou soltar aqui a música, tá?
Muito bem. Então, você percebe que é uma música meio festiva, né? Era música, assim, muito para dançar. A música medieval ela é bastante dançante, né? Seja ela rápida, seja ela mais lenta, ela tem um objetivo muito dançante, muito, né? E tem aquela coisa também uma figura muito comum na Idade Média era o trovador, era aquela pessoa que fazia músicas e compunha canções, né? Então tem o objetivo também de contar histórias, né? Então o trovador contava a história dos reis, dos cavaleiros, né? Quem já assistiu Game of Thrones, ou assiste Senhor dos Anéis, enfim, né? Obras que têm uma inspiração medieval, houve bastante esse tipo de música, assim, né? Em trechos, assim, dos filmes, né? Então essa música é a chamada música medieval, né? E geralmente os trovadores e os músicos eram contratados por reis, né? E serviam a um determinado castelo, né? E fazia música para aquele rei lá, né? Para aquele povoado, né? E o que a gente pode observar mais nessa música aí? Alguém tem alguma observação a fazer sobre instrumentos, sobre, né, a estrutura da música em si? Alguém quer falar alguma coisa? Olá, pessoal, não fiquem tímidos, não. Eu pode perguntar. Isso, aqui, ó. A Luana está falando que a flauta é bem presente na música. É de fato, Luana, né? Essa aí, né, principalmente essa que a gente ouviu, a flauta está fazendo todo o canto, né? Praticamente. Aí depois entra um instrumento de cordas friccionadas, uma espécie de violino, né? Começa a fazer junto com a flauta lá, né? Mas o Fabrício também observa aqui que o som que ele viu predominante mais é do instrumento de sopro, como a Luana observou, é de fato. Depois, mais adiante, você vê que entra, né? Entra um instrumento. Quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês ouvirem. Se a gente prestar atenção, lá no fundo, você ouve um instrumento de corda, assim, contínuo, assim, parece uma espécie de violino, ou, né? Um violino rudimentar em época. Na época, eles usavam muito viola da gamba, que é uma espécie de precursor aí da família dos violinos, né? A Luana também fala que tem um batuque, sim, tem, né? E assim como o Fabrício fala que tem um tipo de bateria, a percussão é muito presente, né? Até para dar aquele ritmo, aquela coisa. Né? E uma coisa interessante, não sei se vocês observaram, que é muito repetitiva, né? Ele parará, parará, papá, 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 parará, paparará, parará, papá, papá, pararirará, então, papararirará. Basicamente tem isso aí, Fábio, você repete bastante. Basicamente você tem duas sessões, né? A música é dividida em duas partes e essas partes ele fica se repetindo. Aí às vezes entra um instrumento a mais e e isso muda um pouco no final, né? E tem uma outra característica, Fabrício, que mais pro final ele acelera. Vocês observaram isso? Vai acelerando, vai ficando mais animado, né? Para terminar, eles dão uma acelerada, assim, para terminar para cima, né? Para terminar animado, né? Não é, Luana? Acontece isso. É uma música bem festiva, né? Se a gente for analisar na história da música, a música está muito associada a rituais, né? Rituais tanto religiosos quanto de cerimoniais, de casamento, né? Rito de passagem, né? E também as festas, né? A música sempre teve muito associada à questão das festas mesmo, como hoje, né? Hoje a gente tem a nossa música, basicamente a gente ouve música
para dançar, quando está em festa, né? É uma das características da música, né? Mas existe também a música mais contemplativa, aquela música que você ouve para apreciar mesmo, não é aquela música que te dá vontade de dançar, você ouve mais para, né? Que tem um caráter mais profundo mesmo, mais contemplativo. Existe também, né? Luan fala que não existe festa sem música, de fato, Luan, né? Seja ela qual for, né? Seja um pagode aí, um sertanejo, um funk, um rock, né? Festa basicamente tem que ter música, né? Se for ao vivo, melhor ainda. É isso, pessoal. Então, depois da Idade Média, né, você tem o período renascentista, né? O que é a Renascença? A Idade Média é conhecida também como Idade das Trevas, né? É um período onde houve uma negação muito grande da ciência, né? Assim como a gente está vendo agora em alguns casos, um negacionismo em relação à ciência, né? Na Idade Média foi um período de negação à ciência. Então, Galileu foi condenado, teve que negar tudo que ele tinha afirmado, né? Copérnico também, e vários outros cientistas, né? Foram condenados à fogueira. Tem um que é Giordano Bruno, o primeiro cientista que falou que existia um cosmos, existia outros planetas, né? Outras com X, existem estrelas, planetas fora da Terra. Né? Ele foi condenado à fogueira, né? E foi nessa época, no período medieval, né? E quando se encerra o período medieval? Se encerra a partir da Renascença, onde houve uma ebulição da ciência, das artes, e um retorno à antiguidade clássica. Por incrível que pareça, pessoal, o período medieval ele enterra um pouco todas as conquistas, todas as descobertas da antiguidade clássica, da Roma antiga. Então, assim, a Roma antiga era muito mais avançada do ponto de vista de tecnologias do que, por exemplo, o período medieval, tá? Então, o que acontece? Na Renascença, eles resgatam essas conquistas da antiguidade clássica, né? Isso impacta toda a cultura, e a música, como parte integrante da cultura, não podia ser diferente, né? A música é impactada também, né? E a música renascentista, ela se caracteriza por uma transição da música da Idade Média. Essa música, ela continua um pouco repetitiva, um pouco, né? Mas ela começa a usar mais elementos né, harmônicos e melódicos, que traz para a música uma riqueza maior, né? E ele também resgata os chamados modos gregos. Quem é da música aqui vai saber o que é isso. Modos são tipos de escala. Escalas são sequências de notas, né? Que você usa para compor uma música, compor uma canção, né? Toda música é feita em cima de uma escala, né? Então, tanto a música popular que a gente ouve, desde o sertanejo até a música erudita, né? Ela está pautada em escala e campo tonal, que é o campo, que é o conjunto de notas que fazem parte da escala, né? E então, na Renascença, eles buscam as escalas gregas lá para compor, né? E eu vou colocar para vocês aqui um pouco de alaúde da Renascença, música para alaúde renascentista, né? Quem conhece alaúde aqui, já ouviu falar? Que sabe o que é um alaúde? Alaúde, pessoal, é um instrumento de cordas, tá? O Fabrício disse que nunca ouviu falar. Né? A Luana também nunca viu. Vocês vão ver agora, né, em primeira mão aí, um alaudista tocando. O alaúde é uma espécie de precursor do violão. Embora ele não é um precursor direto do violão, o violão ele descende mais das vihuelas, né? Que é um instrumento renascentista barroco também, né? Mas o alaúde lembra um pouco o violão, assim, né? A Giovana fala, eu li uma vez sobre um livro, mas nunca
fui mais fundo para saber mais, né? E o Luan fala que já vi uma série da Netflix. É o que eu falei, essas séries que retratam esse período medieval, renascentista, mostra muito esses instrumentos, né? Muito bem, vou colocar aqui para vocês, só compartilhar a tela aqui. Só mostrando para vocês aqui, ó, onde o cursor está pegando aqui, você tem, na verdade aqui, não sei se dá, acho que não está dando para ver o cursor aqui, mas você tem aí do lado dele, você tem uma vihuela, esse primeiro instrumento do lado dele aí, para quem olha aqui do lado direito, é uma vihuela, tá? Em seguida você tem uma espécie de violão aí, que eu acho que é uma guitarra barroca, uma guitarra romântica, né? Não dá para ver assim ao certo, tá bom? Guitarra barroca, guitarra é um violão do período barroco, e guitarra romântica é um violão do período do romantismo, né, do século XIX, tá bom? Então, deixa eu só tirar a tela aqui. O que vocês acharam da Laúde? Bonito, né? Bem bonita a peça, né? A música renascentista é bonita, né? Alguém quer fazer um comentário aí? O que vocês acharam? Qual a diferença, por exemplo, dessa música para a música anterior que a gente ouviu da Idade Média, né? O que vocês acham aí? Luana falou que achou mais tranquila, realmente, né? Ela tem um caráter mais contemplativo, né? Menos animada, de fato. A Nicole também falou que ela é bem mais calma, né? Porque aí você tem uma música um pouco mais contemplativa, uma música para se ouvir, né? Não necessariamente para dançar. A música dançante sumiu na Renascença? Não. Ela continua, né? Mas nesse o caso dessa música é uma música mais para apreciar, para ouvir, né? Aquela música que você ouve no carro, que é para sossegar, ou ouve mesmo para prestar atenção, para relaxar, né? A Luana coloca aqui que parece aquelas músicas de meditação, né?
E outra coisa, que você, não sei se vocês conseguiram observar, do ponto de vista musical, ela é mais complexa que a música anterior. Ela tem, para quem toca aí, deve ter percebido, ela tem mais notas, tem mais escalas, tem mais elementos musicais, né, principalmente melódicos, assim, mais complexos, né, mais difíceis um pouco, né? Muito bem. E continuando sobre a música renascentista, outro, a música renascentista ela é instrumental e ela é vocal também, né? Ela é uma tradição que começa na Idade Média e continua na Renascença, é o canto gregoriano. O canto gregoriano é um canto de monges, né, católicos. Esse sim, esses vocês acharam o alaúde calmo, esses aí, né, se a gente ouvir muito tempo, a gente até relaxa, assim, até consegue até dormir um pouco. Eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês de canto gregoriano, tá? No canto gregoriano, o canto gregoriano tradicional mesmo, não pode nem instrumento. É só voz mesmo, só vocal, tá? Deixa eu achar aqui, vou compartilhar com vocês. A Nicole falou, ficou curiosa para saber do que trata a música, né? Basicamente, Nicole, são músicas religiosas, né? E fala de salmos, né? Às vezes é um salmo, às vezes é uma oração, né? Aí mesmo a gente consegue... E é em latim, por isso que a gente não entende direito, né? Mas Luana, são as músicas da Igreja Católica mesmo, né? Isso aí, nessa época, a igreja predominante era católica, né? Você ainda não tinha tido a revolução, a ruptura que gerou a igreja protestante, né? A partir de Martim Lutero. Nessa época não tinha acontecido ainda, né? Deixa eu ver quem mais aqui.
A Laura falou que lembra os cantos católicos mesmo, é assim, né? Então são salmos, como eu falei lá para, né, para Nicole, são salmos, são passagens bíblicas, né? São os trechos da missa católica também, né? Aí o Luan fala, música religiosa geralmente são feitos aproveitando o eco, né, do ambiente. Olha, o Luan, não todas, mas as antigas sim, né? Inclusive assim, a primeira forma de reverberação, eco, era o próprio ambiente, né? Então você entra numa igreja dessas assim, né, principalmente construções antigas, você fala lá, qualquer coisa que você fale ou você cante, fica muito mais bonito, porque reverbera bastante, né? Ela tem esse reverber bonito, né? Parece, né, aquele eco de... Tanto é que isso, as igrejas góticas também. Tanto que você, os reverbers digital, eco, imita essa reverberação ambiente de igreja, né? Né? Então, assim, é bem bonito, né? Você canta ali sem nada e soa bonito desse jeito, assim. Então, são cantos bonitos, mas são cantos, assim, tranquilos mesmo. São cantos para meditar, para oração, enfim, né? Eles têm uma função contemplativa de reverência mesmo a um Deus, né? Né? É um canto que não tem aquela função animada, dançante, né? Bem distante disso. Tá bom? Muito bem. O que acontece aí depois da música renascentista? Né? Você tem o período barroco. Né? O que é o barroco, pessoal? Assim como a Renascença foi uma reaproximação com a antiguidade clássica e com a ciência, o barroco é um retorno um pouco à divindade e sem abandonar os elementos que a Renascença trouxe, né? E no barroco a gente tem a chamada afirmação da música tonal, que é a música que a gente ouve nas rádios aí, a maior parte da nossa música é música tonal. O que é isso? É música baseada em uma tonalidade, né? Uma tonalidade, tom. Por exemplo, vocês já ouviram falar em sol maior, dó menor, né? Tom é como se fosse um conjunto de notas e acordes que a música vai acontecer dentro daquele, como se fosse uma caixinha que a música vai acontecer ali dentro. Então, você tem uma música em dó maior, ela vai estar dentro dessa caixinha aqui do dó maior, né? Eu tenho uma música em fá menor, mesma coisa, vou estar dentro dessa caixinha. Ou seja, o que tem nessa caixinha? São as notas e os acordes pertencentes à tonalidade de fá menor. O que é um acorde, pessoal? Vocês me dão um minutinho para eu pegar o meu violão aqui? Rapidinho, que eu vou mostrar para vocês o que é nota e o que é acorde, tá bom? Um minutinho, peraí. Muito bem. Aqui o violão, tá? Vou virar um pouco o computador aqui para a gente ver um pouco melhor. Olha só, quando eu falo em nota, nota é isso aqui. É uma nota sozinha, né? Isso é uma nota, tá? Acorde, o que é acorde? É quando você tem várias notas combinadas, tocadas juntas, né? Então, isso é um acorde, ó. Para quem toca violão, né? Ó, Mi maior, Lá menor,
Ré menor são acordes, né? E a nota, essa nota isolada, né? A nota geralmente é usada para cantar a melodia, né? Por exemplo. Melodia do Asa Branca, né? É tocada em notas, né? Se eu for cantar o Asa Branca, eu não vou fazer, se eu for tocar instrumental, eu faço assim, com as notas. Já se eu for cantar, eu não uso as notas aqui, eu vou usar os acordes, né? Que são um conjunto de notas combinadas, né? Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, né? Eu uso os acordes, tá bom? Então, nota é uma nota sozinha, acorde é um conjunto de notas combinadas, tocadas ao mesmo tempo, tá bom? Entenderam? Alguma pergunta sobre essa coisa de nota, acorde? Tá certo? Então, só colocar o violão de volta aqui. Não, legal, Fabrício. Não, ficou, acho que deu para explicar mais ou menos, né? Aí o que é nota, o que é acorde, né? Então, no período barroco, a gente vai ter esse sistema de notas e acordes, escalas, né? E o que é escala? É bom falar o que é escala também. Escala, como eu falei para vocês, é um conjunto de notas, né? Ó, escala de Dó maior, que é a escala conhecida, todo mundo já ouviu falar alguma vez, que é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é uma escala. Tá? Então, você tem escala de Dó maior, que é um conjunto de notas, né? Tá certo? O Fabrício disse que já teve aula de violão. Legal, Fabrício, bacana. Muito bom. Né? Então, escala é um conjunto de notas. Acorde são notas agrupadas, tocadas de forma simultânea, né? Dó maior, Fá maior, Sol maior, Lá menor, né? Tá certo? Conforme for surgindo dúvidas, eu mostro para vocês aqui. Então, na música barroca, a gente tem a afirmação da tonalidade, que é esse conjunto de notas, escalas e acordes que forma tipo um centro, né? Um centro que a gente chama de centro tonal, onde a música toda vai ficar dentro daquela caixinha lá, que é o centro tonal, tá? E a gente vai ouvir aqui o grande expoente do barroco, né? Que é o Johann Sebastian Bach. Né? O Bach é considerado por muitos o pai de toda a música moderna, né? Porque você pega toda a música ocidental, ela é muito inspirada nas coisas do Bach, né? Inclusive a música que a gente ouve, a música popular, tem muito, né? As bases da música que a gente ouve foram fixadas, pessoal. A base das músicas que a gente ouve, foram fixadas, né? Foram construídas lá atrás, lá nesse período aí, no período barroco, no período, né, clássico, tá? Então vamos ouvir aqui do Johann Sebastian Bach, um prelúdio famoso, você já deve ter ouvido em propaganda, em algum lugar, com certeza já ouviram esse prelúdio, que é o prelúdio da suíte para violoncelo número 1, tá? Violoncelo é um instrumento da família dos violinos, ele é um instrumento grande, assim, né? E né, a Luana tá falando que já ouviu falar o nome, né? Com certeza, Luana, ele é muito conhecido, assim, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu peço para o pessoal que estiver chegando agora, né? Tem algumas pessoas entrando, que não deu o presente lá no chat, coloca presente lá para a gente testar a frequência, tá bom? Então, vou colocar aqui Cello Suite número 1, em Sol maior, o prelúdio com um grande violoncelista, que é o Yo-Yo Ma, que é um violoncelista japonês, tá? Vocês vão ouvir aí, só um pouquinho.
Muito bem, gostaram? Pô, a Nicole falou aqui, é o toque do meu despertador. É verdade, né? Os telefones estão usando muito esses toques aí, né? E a Luana fez um comentário muito interessante, que o som vai aumentando e vai abaixando. Muito bem, Luana, né? Esse é uma das coisas, um dos parâmetros da música, é a dinâmica, né? A música erudita, a música chamada clássica, né? Ela trabalha muito com dinâmica. O que é dinâmica? Essa mudança né, de volume mesmo da música, né? Ele começa a tocar pianinho, aí determinado momento ele aumenta, né? Isso é aleatório? Não. Ele aumenta nos momentos que chamam mesmo, de tensão da música, ele aumenta para chamar atenção mesmo, né? Então isso é dinâmica, chama dinâmica, tá? E realmente, você pega uma música orquestral, uma música de orquestra, né? Você tem desde do som bem baixinho, que a gente chama de piano, até o som bem alto, né? Que a gente chama de forte, né? Então, pianíssimo, fortíssimo, você ouve, se você colocar no seu som no médio lá, uma hora vai estar bem baixinho, outra hora vai estar bem alto, assim, né? Porque eles exploram muito essa questão da dinâmica, né? Fora isso, muito bonito, né? Vocês gostaram da peça? Quem achou legal? Hein? A Luana disse que achou diferente. Realmente, Luana, é diferente das coisas que a gente está acostumado a ouvir, né? A Flávia disse que gostou. A Luana disse que prefere a anterior, né? Sim, sim. A música, como diz, a gente às vezes se identifica mais com uma, mais com outra, né? O importante é conhecer, né? Uma coisa que entristece um pouco a gente que trabalha com música, que somos profissionais, professores de música, é que não existe na nossa mídia a oportunidade de ouvir coisas diferentes que não são essas que estão no mercado aí, né? Então, por exemplo, tem muita música sendo produzida para além dessa que a gente ouve, maior parte das vezes, nas rádios, né? E tem muita coisa boa, né? Que seria interessante todo mundo ter a oportunidade de ouvir, né? Ouvir, conhecer, né? E, obviamente, você pode gostar ou não, mas acho que é importante, seria importante todo mundo ter oportunidade de conhecer, né? A Luana coloca que é verdade, músicas feitas só para vender. É verdade, Luana, né? Existe uma prevalência da chamada indústria cultural, né? Indústria musical. Então, eles colocam só aquelas coisas que vendem, né? A Fabrício pergunta qual estilo que eu mais gosto. Fabrício, eu gosto de muitos estilos, assim, né? Eu gosto muito de... Eu gosto de música popular brasileira, eu gosto de samba, gosto de choro, chorinho, né? Gosto de rock, algumas coisas de rock também. Gosto de música instrumental, gosto de música clássica, gosto dessas músicas que eu estou mostrando para vocês, música barroca, né? Mas o que eu toco mesmo, eu sou violonista, né? Eu toco na Orquestra de Violões de Brasília, eu toco muito música brasileira instrumental, né? E toco também com cantoras, né? Toco com... a gente tem um duo, eu tenho um duo com a Pilar, né? Que é professora de vocês. Um duo que a gente toca muito música brasileira, música latino-americana, eu gosto muito também, né? Então, eu gosto de muitas coisas, assim, né? Sou bem eclético, assim. Gosto de coisas diferentes, né? Para mim, eu não tenho essa barreira estilística. Para mim, se a música é bem feita, eu geralmente gosto, né? A Flávia coloca aqui, eu toco violão, guitarra e baixo. Legal, Flávia, né? Quem sabe uma hora a gente se reúne aí para tocar um pouco, né? Quero ver vocês tocarem, tá bom? Então, eu toco também, eu toco violão e guitarra, né? Baixo não pego muito, assim, mas meus instrumentos principais são violão e guitarra mesmo, né?
Então, vamos falar. Então, a gente falou da música barroca, né? O próximo período, pessoal, é o período clássico, né? O período clássico, o Fabrício falou que não toca nada, mas gosta de música, e isso que é importante, né, Fabrício? A Luana pergunta que o senhor ouviu. Eu não entendi, Luana, a sua pergunta. O que que é? Você já ouviu o SE 2021? Né? Não, é que um youtuber fez, tipo, uma Ah, retrospectiva, aí é como se 2021 fosse uma música só. Aí ele meio que ah, deu uma pegada diferente com as músicas internacionais, brasileiras, ficou muito da hora, que ele tocava bateria, guitarra, baixo, gostei bastante. legal. Depois eu vou dar uma olhada lá, não ouvi ainda não, né? Mas é interessante, né? Fizeram uma montagem aí com o ano 2021 e essa é uma música meio conturbada, né? Para falar o mínimo, né? Legal, vou ouvir sim. O Luan disse que toca berimbau. Ótimo, legal, Luan, bacana. Instrumento muito bacana, bem brasileiro, né? Afro-brasileiro, muito legal. O Fabrício disse que já teve aula de violão, mas não tinha violão, fazia parte mais da educação. Sem instrumento é difícil, né? Que a gente acaba que chega em casa não tem onde praticar, aí fica difícil, né? A Giovana disse que tem um violão, mas não aprende a tocar. Aproveita, Giovana, tem um violão em casa aí, procura uma aula de violão, né, mais perto da sua casa. Violão é um instrumento muito legal, né? É um instrumento muito sociável, né? Quem toca violão sempre vai ter amigos, sempre vai ter gente em volta, né? O violão é um instrumento muito que abrange muito essa coisa da sociabilidade mesmo, né? Então, falando da música clássica, né? A música barroca, pessoal, o barroco, o termo vem de uma pérola, né? E ele tem muito a ver com enfeite, com ornamentação, com exagero no sentido, né? Uma mulher barroca, por exemplo, né? Uma maquiagem barroca é aquela maquiagem carregada, cheia de detalhes, né? Então, o Felipe disse que eu toco guitarra e violão. Legal, Felipe, bacana. E o classicismo, o que ele traz para a música? Ele traz uma coisa de pensar uma música mais clara, mais sóbria, menos enfeitada do que o barroco, tá? E eu vou colocar para vocês um compositor muito conhecido do período clássico, né? Que é o Beethoven. Beethoven, ele é um compositor também bastante falado e comentado por alguns fatores, né? Um deles que ele pega a transição do período clássico para o período romântico, tá? Ele é um compositor do classicismo, que a gente chama de classicismo tardio, né? Então ele já entra no romantismo, assim, né? Outra coisa, o Beethoven ficou surdo. Ele ficou surdo já na vida adulta, ele foi perdendo a audição até ficar totalmente surdo. E nem por isso ele deixou de compor, né? Então ele virou tipo a lenda da história da música por isso. Que ele mesmo surdo, ele compunha, né? Isso, o Fabrício já ouviu a história do Beethoven, né? Tem um grande filme sobre Beethoven que chama Minha Amada Imortal, tá? Vou colocar o nome no chat aqui. É o filme Minha Amada Imortal. Quem quiser saber mais um pouco sobre a vida do Beethoven, esse filme é bem interessante. Obviamente, os filmes, o Fabrício perguntou se ele toca piano. Sim, ele toca piano, né? Ele era pianista e era compositor. Inclusive, assim, ele é mais conhecido como compositor mesmo que como pianista, né? Ele compôs obras para piano, para orquestra, para quarteto de cordas, né? Ele foi um grande compositor mesmo, assim, né? Obviamente que as obras de ficção, como Minha Amada Imortal, eles se baseiam em questões da realidade. Não quer dizer que tudo que está ali aconteceu de fato, né?
mas é baseado em fatos reais, né? Então, assim, pode ter, sempre tem questões que são fictícias, enfim. Mas é um bom filme para você saber mais ou menos quem foi o Beethoven, o que que ele compôs, né? Qual a importância dele para a história da música. É um filme bem interessante. Sim, sim, o Fabrício colocou que as obras fictícias são um pouco exageradas, né? São sim, são sim. Você pegar o filme sobre Queen, né? Sobre Freddie Mercury, tem uns lances meio bem exagerados, meio, né? Que não é assim que funciona. A gente que toca sabe que não é dessa forma que se dão as coisas, né? O Fabrício falou que é igual o filme de terror baseado em fatos. Você a gente tem uma coisa que chama liberdade poética, né? O cara cria um filme aqui eu vou inventar que o que ele viu ali, que era uma sombra, era um espírito, né? Então, no filme, a liberdade poética te dá direito de dizer que era um espírito. Significa que era um espírito? Não necessariamente, né? Isso é o que a gente chama de liberdade poética, né? Mas é isso. Eu vou colocar para vocês, para a gente ouvir o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, né? A Quinta Sinfonia é a sinfonia, talvez, uma das mais conhecidas dele, né? Assim como a Nona Sinfonia é bastante conhecida também. E qual a característica da Quinta Sinfonia? Ela é chamada Sinfonia do Destino, né? Alguns falam que é a Sinfonia da Morte, que é a morte não, mas na verdade a tradução acho que mais aproximada seria do destino. Então ele faz tipo o destino, a sua vida batendo na sua porta lá, né? Então é aquele famoso pá 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 pá, tá 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 tá, né? Que é tipo o destino batendo na porta dele ali, tá? Então vamos ouvir aqui o primeiro movimento da Quinta Sinfonia. Só compartilhar com vocês aqui. Só um pouquinho. Só localizar outra aqui, que o vídeo que eu achei aqui está misturado, a quarta e a quinta, e vai ficar difícil achar. Eu vou achar direto a Quinta Sinfonia aqui. Peraí. Enquanto isso, se quiserem fazer pergunta, enquanto eu vou selecionando aqui outro vídeo. Lembrando, pessoal, o pessoal que entrou depois, não esqueça de colocar presente no site aí, tá? Que é para testar a presença de vocês, tá bom? Acho que eu achei uma aqui. Bom, só lembrando, pessoal que chegou depois, coloque presente no chat aí, tá bom? Que é para testar a presença. Muito bem, então vamos lá. Quinta Sinfonia, Beethoven. Vou compartilhar aqui. Muito bem, pessoal. O que vocês acharam aí? Ah, quem já teve experiência aqui de assistir uma orquestra sinfônica tocando, né? Alguém já assistiu ao vivo? A Karine falou que não assistiu e achou linda a peça, né? A Nicole disse que me dera, né? Legal, Nicole. Eu vou conversar com a professora Pilar, a gente vai organizar um dia, um passeio para a gente assistir a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, né? Que são concertos gratuitos, né? E a experiência de assistir uma orquestra é uma experiência muito legal, cara. Porque
Não, ô Fabrício, tem os concertos gratuitos, né? Da Orquestra Sinfônica, eu não sei como é que estão acontecendo, como é que vai ser para esse ano, né? Com essa questão da pandemia, mas toda terça, antes da pandemia, toda terça-feira tinha um concerto lá no Teatro Nacional, né? Aí, com a pandemia, esses concertos foram interrompidos, né? Eu não sei como é que vai estar para esse ano agora. No Teatro Nacional, do lado da rodoviária lá, de Brasília, né? A rodoviária do Plano Piloto, em frente ao Conjunto Nacional lá. Você não é do DF. Em frente à rodoviária de Brasília, sabe onde é o Conjunto Nacional de Brasília, Fabrício? É um shopping o mais antigo de Brasília, né? Então, é em frente ao Conjunto Nacional ali, do lado da rodoviária, né? Mas, enfim, vamos organizar, falar com a professora Pilar, para a gente organizar um passeio perto da torre, Fabrício, um pouco mais embaixo ali, né? Para a gente assistir a Orquestra Sinfônica, né? Mas, enfim, o que vocês acharam da Orquestra Sinfônica? O que vocês observaram, né? Que quem quer fazer alguma observação sobre os instrumentos, sobre o maestro, sobre para que serve o maestro, sobre a música em si, né? Que vocês querem falar? Vou aproveitar, a gente tem aí 8 minutinhos só para terminar a aula. Esses minutos agora a gente vai só conversar. Então vamos aproveitar para vocês fazerem perguntas, falarem o que vocês quiserem falar aí sobre as músicas, tá? Fiquem à vontade aí, se gostou, se não gostou, o que gostou, quais os instrumentos, tá? O Fabrício fala aqui da predominância dos violinos. Realmente, os violinos é uma parte importante da orquestra sinfônica. Então, tem muitos violinos, né? A Karine fala, é bem interessante esse espaço que diminui e cresce com intensidade. Karine, isso se chama, em música, a gente chama de dinâmica, né? Essa coisa de você pegar um volume bem baixo e até o volume mais alto e depois voltar, né? E como eu falei antes, não é aleatório, tá? É pensado de acordo com os momentos da música. Nos momentos de tensão, ele aumenta o volume, no momento de relaxamento, ele abaixa o volume, né? É difícil, Karine, é um controle por isso que quem toca a orquestra sinfônica são instrumentistas que estudam há muito tempo, são profissionais mesmo, né? E o Fabrício fala que tem muito instrumento de sopro. Até chamei a atenção para vocês lá, o oboé, né? Que é aquele instrumento, parece uma clarineta preto, né? Tem uma palha, ele sopra num biquinho bem fino. E o fagote, que é aquele grandão, que é um biquinho fino também, grandão, são instrumentos de sopro. O Fabrício também observa que acha bem legal a sincronia. Pois é, Fabrício, e é difícil, viu? Por isso, quem ajuda com essa sincronia aí? Quem vocês acham que ajuda? A Fabrício pergunta se tem orquestra que usa saxofone. Tem algumas obras que colocam que incluem o saxofone, mas não são todas, né? Sim, o pessoal respondeu o maestro, uma pergunta se é o maestro, sim. Essa é a função principal do maestro, né? Se você tem aquele tanto instrumentista tocando juntos, né, alguém tem que estar lá na frente para eles tocarem ao mesmo tempo, para falar, ó, todo mundo entra aqui, né? Que é diferente para uma banda de rock, né? Você tem 4, 5 pessoas, né? Tocando, às vezes um pouco mais, né? Você olha um para o outro, você consegue tocar junto ali, né? Agora, esse tanto instrumento aí tem que ter alguém na frente para guiar. E o maestro é como se ele estivesse tocando, como se a orquestra fosse um grande instrumento, né? E ele fosse o instrumentista que está tocando aquele instrumento todo lá. Então, por exemplo, ele quer que o violino toque mais alto. Ele aponta para o violino e fala, né? E faz um sinal para ele tocar mais alto. As dinâmicas que a Karine chamou a atenção aí, outra pessoa tinha chamado a atenção mais no início da aula, né? O maestro que fala onde tocar mais piano, que é com volume mais baixo, onde tocar mais forte, que é com volume mais alto. Ele que guia tudo isso, né? Daí a importância do maestro. O maestro, ele coordena esse trabalho da orquestra sinfônica, né? Outra coisa que é interessante observar, como a música parte de uma música vocal, né? Uma música com poucos instrumentos até, para uma música complexa, como essa aí que a gente ouviu, com esse tanto de instrumentos, né? Com essa gama de instrumentos aí muito grande, né?
Então, a música ela vai ficando, com o tempo, de certa forma, ela vai ganhando sofisticação, um pouco de sofisticação, pluralidade de instrumentos, mais instrumentos vão sendo usados, né? Não é que parou, nesse período, a música com um instrumento, com um vocal, não parou. Mas ela ganha também essa proporção, aí, né? Esses grandes grupos, essas orquestras e tal, né? E é interessante, né? Porque o Beethoven pega na música a gente tem uma coisa que a gente chama de motivo. O que é motivo? Aquela menor célula que a partir dela você faz a música, né? No caso da Quinta Sinfonia, o motivo da Quinta Sinfonia é, é isso aqui, né? Esse é o motivo, tá? A partir disso ele faz a sinfonia inteira. Ele vai replicando esse motivo, né? Nos instrumentos, o motivo passa por todos os instrumentos. Então, a partir de um motivo, de uma coisa desse tamanhozinho, ele constrói toda a sinfonia. É como se você pegasse uma pequena frase de 2, 3 palavras e você fizesse todo um poema todo um conto, né, a partir disso aí. Então, isso é interessante, tá? Do tipo de construção da obra, né? Outra coisa interessante, esse apelo dramático, né, da obra do Beethoven, que já prenuncia o romantismo, né? Essa coisa meio incisiva, esse pá, 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 né? Coisa assim que apela para o emocional mesmo, assim, né? Quem tiver a oportunidade de assistir uma obra dessa assim ao vivo, vai sentir assim que a hora que a orquestra toca parece que bate lá dentro, assim, é uma coisa bem forte mesmo, assim. A experiência de assistir uma orquestra é muito legal e vamos ver se a gente consegue esse ano, se a gente voltar mais à normalidade, se a gente consegue levar as turmas aí do IF para assistir o concerto da orquestra sinfônica lá, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aí para perguntar, qualquer coisa. Não fiquem tímidos, não. Alguma dúvida sobre o funcionamento da orquestra, sobre tudo que a gente falou até agora, os períodos, né? Hoje a gente falou da música grega, da música medieval, da música renascentista, da música barroca e agora da música clássica, né? Da música do período clássico indo para o romântico, né? Ô, Nicole, algumas eu acho que sim, né? Eu não sei te afirmar, porque eu não sei qual o conteúdo que está no PAS, agora eu vou até procurar saber, né? Mas geralmente no PAS cai um bar, tipo a gente ouviu aí a Cello Suite, né? Cai um Bach, cai um Beethoven também, esses compositores que são muito conhecidos geralmente caem no passe, né? Se não essa obra, cai outras, por exemplo, o Beethoven tem a Nona Sinfonia, que é muito conhecida, né? Karine perguntou quais instrumentos têm mais solos. Você quer dizer dentro desse contexto da orquestra, ou Karine? Ou dentro do contexto da orquestra, né? Olha, depende muito da obra, do compositor, né? Mas o violino é um que tem bastante solo, né? O violino é um dos que mais tem, né? Oboé tem bastante, que é aquele instrumento de sopro, né? Flautas. Geralmente os instrumentos agudos, eles solam mais, tem mais solos, né? Aí, às vezes, o solo vai para os instrumentos graves, que é o caso do violoncelo, né? O caso do fagote, outro, que é um instrumento de sopro também, o fagote, né? Mas, assim, se eu fosse colocar qual instrumento mais aparece, assim, acho que o violino. Né? O violino, acho que, dentro do contexto da orquestra sinfônica, mais tem destaque, assim. Né? Não por nada, Canina. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Legal. Então, olha só. Como eu falei, né, me apresentei no início, né? Meu nome é Alessandro Borges, eu sou professor do Departamento de Música da UNB, né?
e fui convidado para falar com vocês um pouco sobre a história da música. Eu vou voltar outros dias aí, durante esse curso de extensão, né? E aí a gente aprofunda essas questões, depois a gente chegou aqui agora até o período clássico, depois a gente continua nos períodos posteriores, e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu vou colocar meu e-mail agora. Quem quiser fazer alguma pergunta por e-mail, eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo, tá? Porque às vezes estou com muitas coisas assim para responder, mas eu sempre dou um jeito de responder. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, saber até sobre a prova específica da UNB, como é que funciona, quem quiser prestar para música, ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato comigo aí, tá bom? Então, por hoje é isso aí. A gente teve esse encontro até agora, às 8 horas, e agradeço a presença de vocês, agradeço as participações, e vamos até o próximo encontro aí. Tá joia, pessoal? O Fabrício perguntou se eu sei o que cai de música no Paso. Ô, Fabrício, muda um pouco, né? Mas cai alguns compositores, como eu te falei, o Bach, Beethoven, algumas obras que nem alguém falou lá atrás, pra gente, caiu as Baquianas, que é do Villa-Lobos, que no próximo encontro a gente deve falar um pouco sobre Villa-Lobos, né? Mas muda um pouco, esse conteúdo muda, né? Eu vou procurar saber para a próxima aula, eu já está sabendo mais ou menos o que caiu no último passo, para a gente poder dar uma resposta mais efetiva para vocês aí, mais direta. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? A Giovana perguntou se eu vou passar alguma atividade. Bem, Giovana, o que eu sugiro para vocês, né? Assistam o filme que eu coloquei aqui no chat, o Minha Amada Imortal, sobre sobre a vida e obra do Beethoven, tá? É uma atividade legal. Assistam vídeos de música barroca, de música renascentista, música clássica, tá? O nome do filme, vou colocar de novo aqui, Filme Minha Amada Imortal. Então, assim, eu vou deixar como atividade faltou o L de filme. Filme, tá? Como atividade, vamos fazer o seguinte, vamos assistir o filme Minha Amada Imortal, vocês conseguem assistir pela internet aí, né? Não é difícil de achar ele, não. E aí, na próxima aula, a gente faz um comentário. Já que a gente encerrou com Beethoven, a gente começa com Beethoven na próxima aula. Então, atividade. Assistir filme Minha Amada Imortal. Tá bom? E a gente vai debater esse filme na próxima aula, tá bom? Só assistir, pessoal. Quem não conseguir, não conseguir baixar o filme ou coisa assim, não tem problema. Mas, assim, consegue. Procura aí, vocês conseguem assistir, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo, para todos e todas, e até o próximo encontro aí, tá joia? Obrigado aí, pessoal. Até mais. Tchau.